Tribunal de Contas tira posto acima de militares agora com uma novidade: recontagem do tempo de serviço. Nós vamos ver tudo na tela e vamos conversar sobre esse acórdão aqui, que é o acórdão número 631 de 2020 do Tribunal de Contas, tá? Se for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações e deixe o seu like. Compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, senhoras, senhores, militares, pensionistas militares. Quero dizer já, nosso e-mail é o atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Para quem não anotou, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Vamos lá. Que história é essa de recontagem de tempo de serviço? Que acórdão é esse do Tribunal de Contas? A gente vai colocar na tela aqui alguns prints do próprio acórdão, tá? Para vocês lerem e verem do que eu estou falando. Diz ali, vamos colocar na tela o insert número 1, tá? Sumário, reforma, proventos de referência calculados sobre um posto ou graduação acima do ocupado na ativa para militares que não completaram em atividade estritamente militar os 30 anos requeridos pela redação original do artigo 50, inciso 2 da Lei 6880, combinado com o artigo 135 e seguintes do mesmo diploma legal. Ilegalidade de terminações. Bom, esse aqui é um sumário dizendo o seguinte, gente, que quem não completou 30 anos de efetivo serviço militar lá antes de 2000 não vai poder receber o seu posto acima. Só que tem muita gente que completou esse tempo, que já recebe o posto acima há muitos anos e está perdendo o posto acima por conta de uma revisão do Tribunal de Contas nada menos do que 24 anos depois. E por que isso acontece? Primeiro, porque a reforma por idade limite ela sai um pouco depois da ida do militar para a reserva, às vezes 5 anos depois, às vezes um pouco mais. E outra coisa, que as Forças Armadas demoram anos, 5, 10, 12, 15, 18 anos foi o máximo que eu vi, para mandar um ato de reforma para o Tribunal de Contas. Quando isso bate no Tribunal de Contas resolve anular, cassar, mudar entendimento. E algumas coisas que me incomodam um monte. Vamos só fechar a ementa aqui, tá? Primeiro, aí completando aquilo que eu acabei de dizer, vamos para o insert número 2. O tempo laborado em atividade privada pode ser computado pelo militar exclusivamente para fins de contagem de tempo para passagem para a reserva. Está dizendo aqui que o tempo que ele averbou de fora, que ele tinha, ou de escola, ou de serviço público federal, de outro lugar, ele só vai servir para fechar os 30 anos para ir para a reserva, e não para fechar os 30 anos e ganhar o posto acima. Todavia, o lapso laborado em atividade privada não se presta para fundamentar o pagamento da vantagem estabelecido no artigo 52.2. Está errado aqui, 50, inciso 2, da Lei 6880, remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma. Eis que não há autorização legal para tanto. Está dizendo que não está previsto no Estatuto dos Militares pagar um posto acima para os militares que têm 30 anos, sendo 28 de quartel e 1,5 de serviço público federal, por exemplo. Tá? E aí a gente vai aqui para o artigo 52, para o artigo 52.2, e ele não fala em efetivo serviço militar, como ele está querendo distorcer aqui, tá? Primeiro, eu li o acórdão todo, tá? E a gente chegou, vamos cortar para cá. Eu li o acórdão todo e eles dizem o seguinte: primeiro, o corpo técnico do Tribunal de Contas e a CEFIP,
que traz a opinião técnica sobre se deve homologar, entender como legal, entendeu que eram legais essas quatro reformas por idade limite desses 4 militares aqui, com o tempo de serviço, com o posto acima. E aí, na hora de chegar para os ministros do Tribunal de Contas, que não são técnicos, os ministros do Tribunal de Contas são políticos. Isso é um problema, porque a gente está vendo cada vez mais decisões de ministros do Tribunal de Contas contra o seu próprio corpo técnico. O corpo técnico ele é formado de advogados, bacharéis de direitos, concursados, que estudaram e passaram para estar ali. Os ministros do Tribunal de Contas são nomeados. Então a gente tem um problema aqui que não acontecia, geralmente, muitas vezes o acórdão do Tribunal de Contas, os votos do relator acolhiam o que dizia o corpo técnico, que é quem sabe da matéria. E cada vez mais nós temos visto votos de ministros, ou o próprio acórdão todo, contra o que diz o corpo técnico. E esse aqui foi mais um caso. Vou destacar o número do acórdão para vocês. Acórdão 631 de 2020. Tá? E aí eles dizem aqui que, na conclusão, diz assim, considerando, vamos colocar na tela insert número 3, considerando tais argumentos, os argumentos são de que não pode utilizar o tempo de serviço de fora da força para computar os 30 anos e para ganhar o posto acima. Considerando tais argumentos, entendo que os casos concretos tratados nos autos, são 4 militares aqui, apenas cumpririam os 30 anos de serviço com a averbação dos tempos de fora, de atividades privadas. Contudo, conforme demonstrou-se nessa situação, eles não fariam jus ao benefício que previa os proventos calculados com base no grau hierárquico superior. Eis que não há previsão legal para tanto. Discordo completamente disso aqui, tá? Aí eles dizem, a construção deles é a seguinte: o artigo 50, inciso 2 do Estatuto, ele não fala em tempo de efetivo serviço militar, ele fala 30 anos de serviço. Gente, 30 anos de serviço são 30 anos de serviço. Aí ele vai lá no artigo 135, 136 e 137, que fala da contagem de tempo de serviço. E aí diz lá que o tempo de serviço deve ser dividido em efetivo, tempo de serviço e anos de serviço. Quando vai falar em anos de serviço, está lá o tempo averbado como anos de serviço. E aí ele vai num parágrafo, lá no artigo 137, parágrafo 1º, se não me engano, que diz que os incisos 1, 3 e 6, ali do próprio artigo 137, se prestam exclusivamente para passagem para a reserva e não para todos os fins. Então, essa foi o subterfúgio utilizado pelo Tribunal de Contas para inverter a lógica toda aqui, que é feita há mais de 100 anos. Os 30 anos aqui já estavam previstos no Estatuto anterior, e 100 anos eu, obviamente, exagerei. Mas, assim, com certeza, há mais de 40 anos contado e computado o tempo de fora, averbado esse tempo de serviço, e os militares vinham recebendo com posto acima. E mais, o Tribunal de Contas aqui passando por cima da decadência, como já faz há muito tempo, né? O militar aqui tem uma portaria de 2000, vou trazer um exemplo para vocês. O militar tem uma portaria aqui de reserva de 2015, de reforma por idade limite de 2015, não tem nada no Tribunal de Contas julgado, e aí a própria força refaz uma nova portaria e tira o posto acima do militar, passados 5 anos. Não pode, porque a gente tem decisões, inclusive do STF, dizendo que, falando sobre decadência, que mesmo sendo um ato complexo, Força, Exército, Marinha, Aeronáutica faz a portaria, manda para o Tribunal de Contas. Se o Tribunal de Contas não homologou, não julgou, não viu nada daquilo, e já se passou 5, 6, 7, 8, 10 anos da portaria da Força, não pode a própria Força, 8, 9 anos depois, vir aqui fazer uma nova portaria, porque para a Força prescreveu. Tá, desculpa, para a Força
ocorreu a decadência. Então a força não pode refazer esse ato 8, 9, 10 anos depois. Passou 5 anos na portaria, a força sozinha não pode refazer. Pode, no exercício do ato complexo, o Tribunal de Contas entender que é diferente. Agora, a própria força não. Nesse caso, vou trazer um exemplo para vocês, a força pegou esse acórdão aqui, olha, o entendimento do Tribunal de Contas é esse, mudou, e aí 8, 9 anos depois foi lá e fez uma portaria nova, dizendo que o militar não tinha direito à posto acima. Está errado. Excesso das Forças Armadas, passando por cima da decadência, e se a força não se retratar com relação a isso, muitas vezes não vai, só resta ao militar e a pensionista militar recorrer ao Poder Judiciário, tá bom? Então vamos colocar na tela o acórdão para vocês verem aí, tá ali, ó, no CERT número 4, acórdão número 631 de 2020, é esse acórdão aqui, com esses ministros que tratam dessa matéria e que inventaram essa nova roda aqui de tirar os postos acima dos militares, passando por cima da decadência e mais passando por cima do entendimento anterior e sendo, não vou dizer criteriosos, eu vou dizer que dando continuidade a esse movimento que eu sempre digo que acontece, que vem acontecendo, que é o enxugamento progressivo da folha. Esse enxugamento progressivo da folha ele acontece, e aí, de todas as maneiras, e isso independe de partido político, isso independe de governo de direita ou esquerda, tá? Estão querendo enxugar a folha de qualquer maneira para buscar dinheiro, para arrecadar dinheiro para a União. E aí tira daqui, tira dali, corta ali uma pensão de ex-combatente de uma senhora de 93 anos, corta uma acumulação de uma professora que contribuiu e pagou as suas 2 aposentadorias, vai lá, mal orienta essa professora, e ela acaba renunciando e abrindo mão de um rendimento seu, que ela não deveria, e aí é um tal de tira daqui, tira dali, e o Tribunal de Contas vem nesse sentido de novo, e vai contra os seus próprios advogados concursados e toma uma decisão que é, mais uma vez, política, que é para arrecadar dinheiro para a União. Não é uma decisão técnica essa daqui, porque ela não tem amparo no Estatuto dos Militares. Tá? Isso aqui é uma maneira de torcer a realidade, torcer o Estatuto dos Militares para não pagar o posto acima. E mais, a força aqui, no exemplo que eu trouxe para vocês, passou por cima da própria decadência. Muito mais de 5 anos depois, refez uma portaria anulando o posto acima do militar. Então está tudo errado, tá? Então, assim, se a força não se retratar, tem que buscar o Poder Judiciário para afastar esse ato ilegal, porque é ilegal, gente. Assim, redondamente ilegal, tá bom? Senhoras, senhores, o que vocês acharam disso? Quero muito ouvi-los, quero ler seus comentários, então escrevam aqui. Se você é militar, se você é pensionista, escreve aqui se você está passando por uma situação parecida. Depois a gente vai ler os seus comentários, alguns deles nós vamos trazer para os vídeos de Augusto Leitão Responde, tá bom? Nós queremos deixar com vocês nosso e-mail, mais uma vez, é o atendimento@augustoleitomadvocacia.com.br, se você não notou, atendimento@augustoleitomadvocacia.com.br, e aqui embaixo, na descrição, você consegue conversar conosco diretamente via WhatsApp, só clicar no link do nosso WhatsApp, clica ali, a gente conversa diretamente via WhatsApp. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.